Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu faço você muito bem-vindo. Se você está voltando aqui também, faço você muito bem-vindo. Muito obrigado por acompanhar nosso conteúdo. E esse é o canal O Caminho do Discipulado e essa série é sobre o Livro de Mórmon. Então nós iniciamos lá na introdução do Livro de Mórmon. Estamos a cada episódio pegando um trecho, alguns versículos, não necessariamente um capítulo completo, mas alguns versículos. E então tiramos algumas lições, comentários importantes sobre como podemos aplicar isso em nossa vida. Hoje vamos ter um episódio especial em 2 Nef, capítulo 3, versículos 5 ao 19. Vamos tirar algumas lições. Vamos aprender especialmente sobre o significado espiritual da palavra lombo. Talvez você nunca parou para pensar o que significa essa palavra lombo, quando ela é falada nas escrituras, citada nas escrituras, o que significa teus lombos ou em seu lombo? Qual é o significado espiritual dessa palavra? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes de iniciar, quero fazer você muito bem-vindo, agradecer a todos que estão seguindo o Caminho do Discipulado no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Spotify e no YouTube. Os links vão estar na descrição desse episódio. Vamos iniciar hoje com os quadros Curiosidade, e depois do quadro Curiosidade vamos ter o quadro História de Fé. Então depois eu vou fazer a leitura na íntegra desses versículos que estão em 2 Nef, capítulo 3, versículo 5 ao 19. Logo após a leitura, então, os comentários, as lições que podemos tirar para aprendermos juntos aqui. Então espero que você esteja bem, estou muito feliz por esses minutos que vamos passar juntos, eu e você, aqui aprendendo um pouco mais, tirando algumas lições. Espero que seja muito bom para você, como tem sido muito bom para mim esses momentos que nós passamos juntos. Que você possa estar bem aí aonde você estiver, seja na sua casa, no trabalho, na academia, no trânsito, na rua, correndo, caminhando, acordando, dormindo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Curiosidade. E a curiosidade de hoje é referente à palavra lombo. Nós vamos falar bastante sobre essa palavra, ela é muito citada no trecho de hoje. A palavra lombo, ela aparece no Livro de Mórmon por 35 vezes. Então, essa palavra se repete no Livro de Mórmon 35 vezes. Mas no capítulo 3 de 2 Nef, que é o que nós vamos estudar hoje, ela aparece 21 vezes. Interessante, né? No Livro de Mórmon todo, ela aparece 35 vezes, a palavra lombo ou lombos. Mas no livro de Mórmon todo, 35 vezes. Só nesse capítulo, só em 2 Nef, capítulo 13, ela aparece 21 vezes. Das 35 vezes que aparece no Livro de Mórmon todo, 21 vezes é só em 2 Nef, capítulo 3. História de Fé. Essa história foi contada pela irmã Bonnie H. Cordon, presidente-geral das moças, na Conferência Geral de abril de 2023, e diz o seguinte: em 2011, enquanto servia com meu marido como líderes de missão na Bela Curitiba, Brasil, meu telefone tocou durante uma reunião. Ao me apressar para silenciá-lo, notei que a ligação era do meu pai. Saí rapidamente da reunião para atender. Oi, pai. Inesperadamente, sua voz ficou muito emotiva. Oi, Bonnie. Preciso lhe contar uma coisa. Fui diagnosticado com ELA. Fiquei muito confuso. Como assim? O que é ELA? Meu pai se apressou em explicar. Minha mente vai ficar alerta enquanto meu corpo vai parando lentamente. Senti meu mundo virar de cabeça para baixo ao pensar nas implicações daquela triste notícia. Mas, naquele dia inesquecível, foi sua última frase que ficou permanentemente marcada em meu coração. Meu querido pai disse com firmeza: Bonnie, nunca perca uma oportunidade de testificar de Cristo. Tenho ponderado e orado sobre o conselho do meu pai. Sempre me pergunto se sei plenamente o que significa nunca perder uma oportunidade de testificar de Jesus Cristo. Assim como vocês, ocasionalmente me levanto no primeiro domingo do mês e presto testemunho de Cristo. Muitas vezes testifiquei das verdades do Evangelho como parte de uma lição. Ensinei a verdade com coragem e declarei a divindade de Cristo como missionário.
Mas aquela súplica foi mais pessoal. Parecia que ele, meu pai, estava dizendo: Bonnie, não permita que o mundo a distraia. Permaneça fiel aos convênios que fez com o Salvador. Procure vivenciar suas bênçãos todos os dias e testifique, por meio do Espírito Santo, de seu poder e de sua presença em sua vida. Agora eu vou fazer a leitura dos versículos de hoje, do bloco de hoje, que é 2 Nefe, capítulo 3, versículo 5 ao 19. Vamos iniciar no versículo 5 e diz: Portanto, José verdadeiramente viu nossos dias e obteve a promessa do Senhor de que do fruto de seus lombos o Senhor Deus levantaria um ramo justo para a casa de Israel. Não o Messias, mas um ramo que seria arrancado e não obstante seria lembrado nos convênios do Senhor de que o Messias lhe seria manifestado nos últimos dias com o espírito de poder, a fim de tirá-los das trevas, sim, das trevas ocultas e do cativeiro para a liberdade. Porque José verdadeiramente testificou, dizendo: O Senhor, meu Deus, levantará um vidente, que será um vidente escolhido para o fruto de meus lombos. Sim, José verdadeiramente disse: Assim me diz o Senhor, um vidente escolhido levantarei do fruto de teus lombos, e gozará de grande estima entre o fruto de teus lombos. A ele ordenarei que faça um trabalho para seus irmãos, o fruto de teus lombos, que lhe será de grande benefício, levando-os a conhecer os convênios que fiz com teus pais. E dar-lhe-ei o mandamento de não fazer qualquer outro trabalho, exceto o que eu lhe ordenar. E falo-ei grande aos meus olhos, porque fará o meu trabalho. E ele será grande como Moisés, o qual eu disse que suscitaria para vós, a fim de libertar meu povo, ó casa de Israel. E suscitarei Moisés para tirar teu povo da terra do Egito. Suscitarei, porém, um vidente do fruto de teus lombos, e a ele darei o poder para revelar minha palavra à semente de teus lombos. Não somente para revelar a minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los da minha palavra, que já lhes terá sido declarada. Portanto, o fruto de teus lombos escreverá, e o fruto dos lombos de Judá escreverá. E aquilo que for escrito pelo fruto de teus lombos, e também o que for escrito pelo fruto dos lombos de Judá, serão unidos, confundindo falsas doutrinas e apaziguando contendas, estabelecendo paz entre o fruto de teus lombos, e levando-os nos últimos dias a conhecerem seus pais e também meus convênios, diz o Senhor. E da fraqueza será tornado forte no dia em que minha obra começar entre todo o povo, para restaurar-te, ó casa de Israel, diz o Senhor. E assim profetizou José, dizendo: Eis que o Senhor abençoará esse vidente, e aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, porque esta promessa que obtive do Senhor para o fruto de meus lombos será cumprida, e eis que estou certo do cumprimento desta promessa. E seu nome será igual ao meu, e será chamado pelo nome de seu pai, e ele será semelhante a mim, porque aquilo que o Senhor fizer através de sua mão pelo poder do Senhor, levará meu povo à salvação. Sim, desse modo profetizou José: certo estou disto, como estou certo da promessa de Moisés, porque o Senhor me disse: preservarei tua semente para sempre. E o Senhor disse: suscitarei um Moisés, e dar-lhe-ei o poder numa vara, e dar-lhe-ei habilidade para escrever. Contudo, não lhe soltarei a língua para que fale muito, porque não o farei poderoso no falar. Escrever-lhe-ei, porém, a minha lei pelo dedo de minha própria mão, e preparar-lhe-ei um porta-voz. E o Senhor também me disse: eu suscitarei um para o fruto de teus lombos, e para ele prepararei um porta-voz. E eis que eu farei escrever o relato do fruto dos teus lombos para o fruto de teus lombos, e o porta-voz dos teus lombos anunciá-lo-á.
E as palavras que ele irá escrever serão as palavras que em minha sabedoria julgar conveniente que cheguem ao fruto de teus lombos. E será como se o fruto de teus lombos lhes clamasse desde o pó, porque lhes conheço a fé. Um comentário e uma lição que podemos tirar aqui de 2 Nef, capítulo 3, está no versículo 5, especialmente a parte final, em que é dito que o Senhor providenciaria um Messias, um Salvador. E diz assim, o Messias lhe seria manifestado nos últimos dias, com o espírito de poder, a fim de tirá-los das trevas para a luz, sim, das trevas ocultas e do cativeiro para a liberdade. Me chamou a atenção aqui esse jogo de palavras que foi usado no versículo 5, onde na verdade um jogo de palavras que usa o contraste, algo de um sentido e depois, imediatamente logo após, uma palavra com um sentido contrário. Por exemplo, fala aqui que o Senhor, o Messias, tiraria das trevas para a luz, do cativeiro para a liberdade. E eu fiquei pensando, eu fiz no meu caderno, no meu diário de estudo, eu fiz aqui numa coluna, eu coloquei luz vezes trevas e liberdade vezes cativeiro. Coloquei a palavra luz e a palavra liberdade. A palavra liberdade abaixo da palavra luz e a palavra cativeiro abaixo da palavra trevas. Porque eu achei interessante esse jogo de palavras, que deixa muito claro a relação que existe entre a luz e a liberdade, e a relação que existe entre trevas e cativeiro. E também veio uma outra escritura que é bem conhecida, que está em João, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, já que aqui estava falando sobre luz e liberdade, e que em João fala que é a verdade que nos liberta, ou seja, que nos torna livres, também pensei, adicionei mais um jogo de palavras. Coloquei verdade versus mentira. Então, numa coluna ficou verdade, luz e liberdade. Do outro lado da coluna ficou mentira, trevas e cativeiro. Então, se eu quero ter liberdade, a verdadeira liberdade, eu recebo com a luz. E a luz eu recebo com a verdade. Se eu vivo em mentira, eu vou atrair para minha vida trevas, e as trevas vão me deixar em cativeiro. No Guia de Estudo das Escrituras, a explicação sobre luz no Guia de Estudo das Escrituras é a seguinte: luz, energia divina, poder ou influência que procede de Deus através de Cristo. Então, o ponto inicial da minha vida é trazer luz para a minha vida. Como que eu trago mais luz para a minha vida? Trazendo mais verdade. Então, eu preciso preencher a minha vida de verdade. Nas palavras que eu falo, nos compromissos que eu assumo, nas coisas que eu prometo que eu vou fazer, no meu trato com as pessoas, não aceitando mentir. Quando eu minto, eu trago trevas, e as trevas, conforme esse jogo de palavras, conduzem ao cativeiro. Então, o que eu devo fazer é trazer mais luz para a minha vida, e eu trago luz trazendo mais verdade. E qual é a importância ou a influência que tem na minha vida de eu ter mais luz? Uma possível analogia para luz e trevas, ou luz e escuridão, é pensar em um dia de sol versus um dia de tempestade. Durante o dia de sol, a luz do sol ela ilumina tudo ao nosso redor, tornando visíveis as cores e os detalhes do ambiente. Já durante o dia de tempestade, de trevas, escuridão, a escuridão das nuvens pode tornar difícil enxergar e perceber tudo que está ao nosso redor, criando uma sensação de incerteza e insegurança. Podemos dizer que a luz representa a clareza, a consciência e a felicidade, enquanto a escuridão representa a confusão, a ignorância e o medo. Então, por isso que nós devemos buscar a luz
na nossa vida. Devemos buscar a luz em tudo que nós fazemos. Lembrar que a luz se apega à luz e as trevas se apegam às trevas. Então, quanto mais luz eu encher minha vida de luz, quanto mais luz eu tiver na minha vida, mais eu vou estar atraindo luz, mais eu vou estar atraindo as coisas do Senhor. Então, é muito interessante pensar nessa ligação direta que existe. Existe uma ligação direta entre essas três palavras: verdade, luz e liberdade. Quanto mais eu preencho minha vida de verdade, mais eu tenho luz na minha vida. Quanto mais luz eu tenho na minha vida, mais liberdade eu tenho, mais livre eu sou. Lembrando que a luz significa a energia divina, poder que provém de Deus através de Jesus Cristo. Por outro lado, temos um alerta, que é as outras três palavras negativas, que também podem estar em nossa vida. Quanto mais mentira há em minha vida ou a falta da verdade, mais trevas eu vou ter. Quanto mais trevas eu tiver na minha vida, mais eu vou viver em cativeiro. Então, muitos dos nossos cativeiros, eles serão desfeitos quando nós começar a encher nossa vida com mais luz. Porque onde há luz, não há trevas. E se não há trevas, não haverá cativeiro. O que causa o cativeiro é a escuridão, é as trevas, é a falta de visão. É onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão na nossa vida, nós perecemos. Então nós precisamos buscar mais luz para a nossa vida. Devemos encher nossa vida de luz. Então, um desafio que fica para nós é a seguinte pergunta: o que eu posso fazer hoje, agora, nesse momento aqui, para que possa ter mais luz na minha vida? Coisas simples. O que eu posso fazer? Que decisões eu posso tomar? Que mudanças eu posso fazer no meu ambiente, na minha casa, na minha família, no meu modo de me comportar, nas minhas ações, que vai trazer mais luz para a minha vida? E quanto mais luz nós trouxermos para a nossa vida, mais liberdade nós teremos, mais livres nós teremos. Então, a verdadeira liberdade, ela vem por meio da luz, que é o poder do Senhor, que emana para nós através de Jesus Cristo. Quanto mais nós tivermos luz, mais livre nós seremos. Quanto menos luz nós tivermos, mais nós tendemos a viver em cativeiros. Cativeiros emocionais, cativeiros espirituais, cativeiro do vício, cativeiro da mentira, cativeiro da desonestidade e tantos outros cativeiros que estão ao nosso redor tentando nos prender e que conseguem nos prender quando falta luz, quando falta verdade na nossa vida. E agora temos um comentário interessante desse bloco de hoje, né, que é até o título desse vídeo e talvez o tema principal de hoje, que é sobre lombos. Como foi falado no quadro Curiosidades, no livro de Mórmon todo a palavra lombos aparece 35 vezes aproximadamente, pode ter um pequeno erro aí, mas é nessa média. E dessas 35 vezes, 21 vezes estão aqui nesse capítulo. Por isso que ele repete muito a palavra lombos aqui em 2 Nef, capítulo 3. Repete várias vezes. E qual é o significado da palavra lombos? A palavra lombos tem origem do latim, que é lumbus, que significa basicamente a mesma coisa. É a região das costas entre as costelas e a pelvis. Essa palavra passou para o português através do latim vulgar e depois do latim clássico. É interessante notar que lumbus também deu origem a outras palavras em português, como lombar, que é um adjetivo que se refere à região lombar do corpo, ilhargas, que também se refere à região lateral das costas, ou a ad lumina, expressão que tanto significa a luz, entre outras. Então é interessante, né? A palavra lombo, ela tem significados, e um deles também significa a luz. Então, lombos também significa a luz. E também temos outras definições sobre cingir os lombos, né? Porque normalmente fala sobre cingir os lombos. O que significa cingir os lombos? Por exemplo, em Lucas, nós lemos que o próprio Salvador falou: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Em Lucas 12.
Falando sobre vigilância, o Salvador ensinou a seus discípulos através de parábolas que a prontidão e a vigilância devem ser praticadas pelos servos do Senhor. Devemos estar vigilantes para que não sejamos surpreendidos ou reprovados na vinda do Senhor. A expressão usada pelo Salvador, estejam cingidos os vossos lombos, equivale a dizer esteja de prontidão, em atividade e sempre em vigilância, pois em qualquer momento o Senhor pode voltar. Então, quando fala essa expressão cingido, esteja cingido vossos lombos, também quer dizer esteja pronto. Esteja pronto. E nós estamos com nossos lombos cingidos? Estamos prontos? A explicação segue. A região lombar dos lombos fica na altura da cintura, região abdominal em volta dos quadris. A parte do corpo designada pela palavra lombos é uma região onde se localizam os órgãos reprodutivos, de modo que se fala sobre a prole que sai dos lombos. Em Hebreus, fala um pouco sobre isso, em Hebreus 7, sobre os lombos, mas a expressão lombos cingidos, ela aparece pela primeira vez na Bíblia em Êxodo 12, que fala sobre os lombos cingidos. E qual é o significado, então, da expressão lombos cingidos, ou cingir os lombos? Cingir os lombos significa colocar as extremidades das vestes compridas debaixo da faixa, ou prender com uma cinta, para facilitar a atividade física. Cingir significa cercar, circundar, limitar. Apertar com uma correia, com um cinto ou pôr a cinta. Lombos cingidos é uma expressão que significa amarra a túnica na cintura para dar segurança ao caminhar apressadamente. Hoje, a frase que mais se assemelha a esse significado, de cingir os lombos, talvez seja arregaçar as mangas. Então, quando fala que devemos cingir os lombos, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, vamos agir, vamos nos preparar para receber o Salvador Jesus Cristo ou para o retorno dele. Então, é interessante, entender o significado espiritual desse termo, dessa expressão. Então, cingir os lombos significa arregaçar as mangas. Vamos cingir nossos lombos, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, que o Senhor espera que nós façamos na nossa vida. Então, que coisas eu preciso fazer hoje para mostrar ao Senhor que eu estou arregaçando as minhas mangas? Será que eu estou com as minhas mangas arregaçadas? E como eu posso fazer para melhorar esse aspecto da minha vida? O significado espiritual para a palavra lombos, na verdade, não existe um significado espiritual específico para a palavra lombos. O termo é utilizado principalmente para se referir à parte física do corpo, onde estão localizadas as vértebras lombares e outros órgãos importantes, como os rins. O significado espiritual, talvez, que mais se atribui a lombos em relação é visto como um centro energético, como um centro de forças, de vitalidade, que está relacionado à resistência, vitalidade e à força. Então, esse talvez seria o significado mais próximo da palavra lombos, Ele está relacionado a vontade, a resistência, a vitalidade e a força. Então, quando a gente lê sobre lombos, talvez pode interpretar como a nossa vontade, como a resistência, a vitalidade e a força espiritual para cumprir com o nosso chamado, cumprir com nossas responsabilidades para seguir Jesus Cristo. Então, talvez essa seja a melhor definição da palavra lombos. E é bem interessante, pensar sobre isso, especialmente quando nós entendemos isso, reler 2 Nef 3, que é o capítulo que mais tem essa citação, que mais cita essa palavra lombos, em todo o livro de Mórmon, 2 Nef capítulo 3. Quando nós temos essas definições que eu já falei até aqui, sobre o que significa a palavra lombos, o que significa cingir os lombos, qual é o significado espiritual da palavra lombos, Depois de nós entender isso, aprofundar um pouco mais sobre isso, reler esse capítulo de 2 Nef, capítulo 3, com esses conceitos da palavra lombo,
lombos, né, ela traz muita clareza, muito conhecimento e entendimento, e ajuda melhor a entender esses versículos e por que talvez que repetiu tanto, né, aqui em 2 Nef 3, a palavra lombos, né, 21 vezes que aparece ao longo de 2 Nef 3, são 25 capítulos, é quase uma vez por versículo que aparece a palavra lombos aqui em 2 Nef capítulo 3. O último comentário de hoje está aqui em 2 Nef, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz assim: E o Senhor disse, suscitarei um Moisés, e dar-lhe-ei poder numa vara, e dar-lhe-ei habilidade para escrever. Contudo, não lhe soltarei a língua, para que fale muito, porque não o farei poderoso no falar. Escrever-lhe-ei, porém, a minha lei pelo dedo de minha própria mão, e preparar-lhe-ei um porta-voz. É interessante aqui que o Senhor está falando sobre Moisés, e ele fala que Moisés seria poderoso, Moisés seria muito poder, mas que o Senhor daria a ele uma habilidade muito grande de escrever, contudo, ele não teria a habilidade de falar. É muito interessante aqui, e aí o Senhor fala que ele ia providenciar um porta-voz, que foi Arão, que foi o porta-voz de Moisés. Depois temos o caso parecido no próximo versículo. E o Senhor também me disse, eu suscitarei um para o fruto de teus lombos, e para ele prepararei um porta-voz, e eis que o farei escrever o relato do fruto de teus lombos para o fruto de teus lombos, e o porta-voz dos teus lombos anunciá-lo-á. Então nós temos o caso também de Joseph Smith. Joseph Smith, ele tinha o Senhor preparou para ele alguém para ajudar ele, que foi Oliver Cowdery, especialmente. Então isso mostra um padrão sobre como todos nós precisamos uns dos outros, e que mesmo que uma pessoa tenha dons e habilidades especiais, ainda assim ela não vai ter todas as habilidades, e ainda assim ela vai precisar de outra pessoa, de outras pessoas, para ajudar a cumprir a sua missão, para cumprir as suas designações. Então nós devemos ser humildes e aceitar sim que nós não somos obrigados a saber todas as coisas, que nós não sabemos todas as coisas e que não vamos saber todas as coisas. Nós não vamos ser bons em todas as coisas. Aqui o Senhor falou muito bem sobre Moisés, que ele recebeu uma habilidade de escrever, contudo a língua dele não seria solta, ou seja, ele não teria tanta habilidade no falar como ele tinha no escrever. Então nós temos que ter paciência, inclusive com nós próprios. Pode ser que nós sejamos o perfil de pessoa que tem mais habilidade no escrever e não no falar, ou que nós sejamos o tipo de pessoa que tenha mais habilidade no falar e não no escrever. Então devemos aceitar isso e entender também a importância que outras pessoas têm para nos ajudar a cumprir nossa missão, que nós não estamos sozinhos, que Deus prepara pessoas em nosso caminho que vão nos ajudar com aquilo que nós temos mais deficiência, e que nós poderemos ser ajuda para alguém que tem deficiência naquilo que nós somos bons ou que fazemos de uma forma melhor. Eu percebo isso, por exemplo, muito no casamento. Quantas coisas que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu não sei resolver, e que a minha esposa me ajuda. Na verdade, muito mais ela do que eu. Muito mais ela me ajuda e me complementa do que eu com ela. Mas isso também é recíproco em alguns casos. Ela também tem deficiências, coisas que ela talvez não sabe fazer tão bem e que eu sei. Então é muito interessante essa harmonia e como isso fortalece inclusive o companheirismo nosso. Isso eu falei como exemplo para o casamento, mas isso vale num negócio, numa empresa, numa parceria, vale numa presidência, vale num chamado, vale numa organização. As pessoas vão ter habilidades diferentes, e é importante, quão importante é saber identificar essas habilidades diferentes para que elas se complementem. Nós não precisamos ser melhor do que a outra pessoa, precisamos apenas ser o nosso melhor, e talvez o nosso melhor em determinada área não vai chegar nem perto do que a outra pessoa é capaz de fazer, e por isso nós vamos poder usar da habilidade dela para complementar
aquilo que nós não conseguimos. Então esses versículos de 2 Nef 3, versículo 17 e 18, eu acho muito lindo para nós ponderar sobre isso. Moisés tinha uma grande habilidade em escrever, contudo, fala aqui, não lhe soltarei a língua, ou seja, ele não tinha habilidade no falar, e o Senhor ia preparar para ele, preparou um porta-voz que pudesse transmitir, ou seja, complementar Moisés naquilo que ele tinha deficiência. Então, da mesma forma, o Senhor faz isso conosco. Ele vai em alguns momentos nos ajudar para que nós possamos complementar alguém em suas deficiências, e muitas vezes nós seremos abençoados com pessoas colocadas em nosso caminho, na nossa vida, que vão nos complementar naquilo que nós temos dificuldade em fazer. Então, como é lindo isso, como é bom saber disso e saber que é dessa forma, que eu, que você, nós não somos obrigados a ser bons em tudo, saber fazer tudo, sabe? Que o próprio Senhor não espera isso de nós. Ele vai preparar pessoas. Aqui ele diz assim, suscitarei um Moisés, ou seja, ele suscitou Moisés, mas aí embaixo ele fala, e preparar-lhe-ei um porta-voz. Então eu sei que o Senhor vai preparar as pessoas que vão nos ajudar naquilo que nós temos deficiência, naquilo que nós temos mais dificuldade. E para mim isso é muito inspirador e confortante, saber que em meio às minhas deficiências e debilidades, o Senhor vai preparar pessoas que vão estar no meu caminho, me ajudando, me abençoando, e basta que eu seja humilde, que eu aceite essa ajuda, que eu reconheça essa ajuda e que eu seja grato. Seja muito grato por essas pessoas que o Senhor coloca no meu caminho e que me ajudam a me complementar naquilo que eu tenho dificuldade de fazer por conta própria. Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é: como posso receber mais luz espiritual na minha vida? Segue a resposta. Recebemos luz do Senhor e isso pode acontecer quando estudamos as Escrituras e nossos olhos se abrem e ilumina-se o nosso entendimento. O estudo diário das Escrituras acende a luz de nossa percepção espiritual e abre nosso entendimento para mais conhecimento. Procure ler as Escrituras pelo menos ao final de cada dia. Isso proporcionará uma paz extraordinária e você dormirá melhor fazendo isso. Recebemos luz espiritual quando assistimos à reunião sacramental. O sacramento que tomamos e a inspiração do serviço de adoração semanal recarregam nossas baterias espirituais. Recebemos luz espiritual quando aceitamos um chamado. Somos mais abençoados ao servir na igreja do que as pessoas a quem servimos. Recebemos luz espiritual quando pagamos o dízimo para que as janelas do céu possam abrir-se sobre nós. Recebemos luz espiritual quando cantamos hinos. Cantar hinos nos fortalece e nos une espiritualmente. Recebemos luz espiritual quando oramos. Quando era um jovem adolescente, o profeta Joseph Smith leu: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Recomendo que leiam o relato da primeira visão, que aconteceu quando ele decidiu que procuraria receber sabedoria de Deus. Ele escreveu: quando a luz pousou sobre mim, o que ele viu? O que ele viu? Viu o Pai, viu o Filho. E no final da visão ele disse: quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Obviamente, não esperamos receber uma visita celestial, mas temos o direito de receber iluminação espiritual e intelectual, se buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que de alguma forma esse episódio possa ter ajudado você, possa inspirar você ou ajudar você talvez a lembrar de algo aí que você já estava esquecendo e que você agora pode aplicar isso na sua vida, tá bom? Fico muito feliz por todos que têm compartilhado com amigos, em grupos,
do WhatsApp, em grupos no Facebook, com familiares. Muito, muito obrigado. Todos que estão comentando, que estão inscritos no canal. Enquanto eu estou gravando aqui, falta apenas 6 pessoas para nós atingirmos o número de 500 inscritos no canal no YouTube. Isso é muito, muito legal. No Spotify tem muitas pessoas acompanhando. Eu fico admirado com os números do Spotify, como tem muitas pessoas ali acompanhando os conteúdos. Cada novo episódio que é lançado tem pessoas ouvindo. Isso é muito, muito legal. Agradeço a todos que de alguma forma estão participando, ouvindo, compartilhando, curtindo, comentando os episódios. Muito, muito, muito obrigado. Estou muito feliz com isso. Tem sido algo muito especial para mim fazer esse projeto. Tem sido algo que tem ajudado muito na minha vida. E espero que de alguma forma possa ajudar alguém aí, como eu tenho recebido já alguns relatos que tem ajudado. Fico muito feliz em saber disso. Então, muito obrigado pela sua paciência, pela sua companhia. Tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre: Jesus Cristo é o caminho do discipulado.